Olá, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Vamos ah, encarar um assunto que, olha, mexe com os nervos de qualquer investidor: fraudes corporativas. Com certeza. E aquela sensação de que talvez a gente esteja olhando para os indicadores errados, né? Exato. Temos aqui uns trechos de um artigo bem direto da Roncaidubi, Fluxo de Caixa, o oráculo contra fraudes e ilusões. Um título forte. Bastante. E a nossa missão aqui é tentar entender por que, segundo ela, o dinheiro que realmente entra e sai da empresa, sabe, o fluxo de caixa, Aquele que paga as contas no fim do mês. esse mesmo, porque ele pode ser um guia mais seguro do que, sei lá, o lucro ou o EBITDA, que às vezes são mais chamativos, mas podem enganar. Podem mesmo. A própria autora já dá o tom logo no início, né? Sim, ela diz. Se você chegou até aqui esperando mais uma receita de como detectar fraudes e enriquecer antes dos 30, sinto informar, este post não é sobre ilusão, é sobre realidade. Ou seja, pé no chão. É, e essa busca pela realidade é bem o centro do nosso papo. O artigo basicamente convida a gente a questionar essa diferença, sabe, entre a percepção... Aquela que o lucro ou o EBITDA pintam. Isso, uma imagem às vezes bonita, né? E a realidade mais crua mesmo que o caixa mostra. É um convite para a gente desconfiar um pouco do brilho fácil e procurar substância. Pois é. E olha, a fonte não perde tempo em jogar aquele balde de água fria naquela esperança comum que a gente tem, né? De conseguir farejar um problema sério, tipo uma fraude, antes da coisa explodir. Ah, sim, ela é bem categórica quanto a isso. Sem rodeios. Sinto decepcionar sua esperança romântica de que é possível farejar maracutaias à distância. Fraude, meu bem, é justamente aquilo que você não vê ou não quer ver. É forte isso, né? Muito forte. É quase como dizer que a gente se ilude querendo acreditar que tem superpoderes de detetive financeiro. Exato. Mas é uma colocação dura que, pensando bem, expõe a própria natureza da fraude, né? Ela é, por definição, uma ocultação, é feita para não ser vista. É verdade. Os fraudadores usam justamente as ferramentas contábeis, a estrutura da empresa, para criar uma fachada que pareça sólida, que engane. Então, esperar identificar as rachaduras nessa fachada só com informação pública limitada é muito difícil. Uma tarefa quase impossível, talvez. Bem por aí. A fraude é arquitetada para não ser vista principalmente por quem está de fora. Faz todo sentido. O artigo até lembra daquele caso rumoroso, né? De uma grande varejista brasileira que, nossa, abalou o mercado recentemente. Sim, foi um choque. E a pergunta que todo mundo fazia era: mas como ninguém viu? Como eu poderia ter percebido isso antes? E a resposta da autora é: um direto no queixo. Qual foi? Resposta curta e honesta: não poderia. Simples assim. E ainda provoca: se nem quem trabalha dentro da empresa percebeu, você, investidor de sofá, acha mesmo que perceberia? Uau! Isso leva direto para uma atitude que ela considera essencial para quem investe, né? Que é: A humildade. O texto sugere isso. Humildade é um bom começo. Aceitar que a gente não tem todas as respostas, sabe? Que a nossa visão é limitada. e que coisas ruins podem acontecer, mesmo com empresas que parecem ótimas. Exatamente. Eventos inesperados negativos podem atingir qualquer uma. Tentar bancar o detetive infalível, que sabe todo, isso pode levar a decisões baseadas mais na arrogância do que numa análise prudente e cuidadosa. Interessante você falar em visão limitada. A autora tem uma deficiência visual, né? E ela usa isso no argumento. Sim, é uma perspectiva única. Ela diz algo como: há muito mais coisas invisíveis do que as que você enxerga. É como se essa limitação física tivesse reforçado para ela a importância de focar no que é concreto, no que é palpável. Tipo, o dinheiro entrando e saindo. Isso. Em vez de confiar só nas aparências ou naquelas projeções super otimistas que a gente vê por aí. Certo, então o primeiro passo é esse banho de realidade. Prever fraude, quase impossível para o investidor comum. Beleza. Mas se é assim,
A gente fica de mãos atadas. O que fazer para proteger o patrimônio? Bom, aí o artigo entra nas linhas de defesa. A primeira é um clássico, mas que sempre vale a pena reforçar. Diversificação. Isso. Mas ela faz uma ressalva importante. Não é aquela pulverização maluca de ter 50 ações e não acompanhar nenhuma direito. Ah, sim. Ela fala em uma boa e velha diversificação consciente, saudável, que envolve cerca de 10 empresas. A ideia é ter poucas o suficiente para você conhecer bem cada negócio. Entender o que eles fazem, como ganham dinheiro. Exato. Mas ter o bastante para que, se uma delas der um problema sério, tipo uma fraude mesmo, não destrua seu portfólio inteiro. Entendi. Achar o equilíbrio. Tem uma metáfora que a autora usa que eu achei ótima, a dos guarda-chuvas. Ah, sim, como é mesmo? Um outro pode ter furo, mas dificilmente todos vão te deixar encharcado. É isso, né? Diluir o risco de um evento muito ruim em uma empresa só. Perfeito. Dilui o risco de um desastre isolado. E, além dessa diversificação, tem uma segunda camada de proteção que ela sugere. Tem sim. Sim, e é bem interessante. A fonte recomenda focar em setores que ela chama de perenes. E até criou um acrônimo para eles. Ah, o tal do Best Me. Esse mesmo. Bancos, energia, seguros, telecomunicações, saneamento e materiais essenciais. Best Me. Que materiais essenciais seriam esses? Aí entra celulose, papel, petróleo, minérios, coisas que a economia usa de forma contínua. Entendi. Gostei do nome. Mas qual a lógica por trás dessa seleção? Por que justo esses setores seriam mais, digamos, seguros? A lógica é a da necessidade contínua. São setores que, na maior parte, fornecem produtos e serviços que a gente precisa para viver, para a economia girar. Essenciais mesmo. Faz sentido. As pessoas continuarão precisando de conta bancária, luz, água, proteção, conexão e embalagens. São negócios menos dependentes de moda, sabe? Ah, sim. Menos sujeitos àquela onda do momento. Exato. Ou de ciclos econômicos muito curtos ou daquela tecnologia disruptiva que chega e varre um setor inteiro do mapa. Isso tende a trazer uma previsibilidade maior de receita e, idealmente, de fluxo de caixa ao longo do tempo. O que ajuda a proteger contra os solavancos, né? Inclusive aqueles que a gente não consegue prever, como as fraudes. Exatamente. Adiciona uma camada de resiliência. Entendi. Buscar uma base mais sólida, menos sujeita aos ventos da moda ou crises que vêm e vão. Então, as estratégias de proteção seriam diversificação consciente e foco nesses setores essenciais. Isso. Onde ela realmente bate na tecla a importância vital do fluxo de caixa. Ela parece quase incrédula que isso não seja o foco principal de todo investidor. É verdade. Ela escreve algo como: é impressionante como muitos investidores ignoram o óbvio ululante. Quem sustenta uma empresa viva é o dinheiro que efetivamente entra no caixa, não o que está no PowerPoint. Óbvio ululante. Adorei. É bem direto ao ponto. E é aqui que a análise fica um pouquinho mais técnica, mas é crucial entender essa diferença que ela martela tanto. A diferença entre o lucro, aquele que a gente vê no papel, na DRE. Demonstração de resultado do exercício. Isso. E o caixa, que realmente entra e sai da empresa. Isso passa por entender dois regimes contábeis. Certo. Regime de competência versus regime de caixa. Vamos tentar descomplicar isso aí. O regime de competência é a base para o cálculo do lucro líquido e do famoso EBITDA, certo? Exato. No regime de competência, a regra é registrar as receitas quando a venda acontece ou o serviço é feito, e as despesas quando elas ocorrem. Não importa se o dinheiro já entrou ou saiu de fato. Como assim? Pensa numa venda a prazo. A empresa vendeu hoje, mas só vai receber daqui a 90 dias. Pela competência, essa receita já conta no resultado de hoje, mesmo sem o dinheiro ter entrado. O mesmo vale para despesas que você já sabe que vai ter, mesmo que só pague depois. Entendi. É como se fosse um registro das promessas, né? Dos direitos e obrigações que surgiram naquele período. E o regime de caixa, então? Como funciona? O regime de caixa é muito mais direto, pé no chão. Ele só registra o que realmente aconteceu com o dinheiro. Entrou dinheiro na conta? Opa, registra entrada. Saiu dinheiro para pagar fornecedor? Registra a saída. É tipo o extrato bancário da empresa, então. Basicamente isso.
Acompanha o fluxo real do dinheiro, o que entrou, o que saiu, ponto. E por que essa diferença é tão crucial a ponto da autora dizer que ignorar o caixa é ignorar o óbvio ululante? Ela até usa uma analogia que eu achei fantástica. Qual delas? Do lucro EBITDA ser o amigo espirituoso, aquele divertido para conversar, mas que na hora do aperto some. E o fluxo de caixa ser o amigo que aparece com a picape para carregar a sua geladeira. Ou seja, é quem resolve o problema real. Nossa, essa analogia é perfeita. Captura a essência mesmo, porque, no fim das contas, a realidade dura é essa. Empresas não quebram por falta de lucro, quebram por falta de caixa. Repete isso que é importante. Empresas não quebram por falta de lucro, quebram por falta de caixa. Uma empresa pode mostrar lucros lindos no papel, por anos, usando a competência. Aquelas vendas a prazo contando como receita. Exato. Mas, se ela não estiver gerando caixa de verdade para pagar salário, fornecedor, imposto, dívida, ela vai à falência. Simples assim. O artigo até cita um exemplo disso, né? Uma construtora. Isso, uma construtora que parecia muito lucrativa no papel, mas quebrou. Por quê? Porque o dinheiro das vendas que eram a prazo não entrava rápido o suficiente para cobrir os custos da obra que eram a visto ou de curto prazo. O dinheiro não chegava a tempo. Não chegava. O lucro era uma miragem contábil, enquanto o caixa ia secando. Daí a frase sensacional da fonte. O lucro é um dado de intenção. O caixa é um dado de realidade. O lucro é intenção, o caixa é realidade. Uau! Isso muda totalmente a perspectiva. Então, na hora de olhar os números de uma empresa, onde a gente deveria focar mais? Segundo essa visão, a autora fala de uns componentes específicos do fluxo de caixa, né? Sim, ela direciona o olhar para a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. Lá dentro, é importante olhar o FCO. Fluxo de caixa operacional. Isso, o dinheiro que vem ou vai embora das atividades principais do negócio. Vender o produto, prestar o serviço. Depois tem o FCI. Fluxo de caixa de investimentos. Exato, que mostra o dinheiro que a empresa gastou comprando máquinas, abrindo filial, comprando outra empresa, e também o dinheiro que ela recebeu vendendo esses ativos. Mas o mais importante, que deriva desses dois, É o FCL, o fluxo de caixa livre. O que ele significa exatamente? é o que sobra de tudo. Investir para manter o negócio funcionando ou para crescer. Tecnicamente, a gente chama essa parte do investimento de CAPEX. Entendi. Operação menos investimento necessário. Isso. Conceitualmente, é o dinheiro que realmente sobra para a empresa depois de pagar as contas do dia a dia e fazer os investimentos para continuar operando e, quem sabe, crescer. Esse é o dinheiro livre. E o que a empresa faz com esse dinheiro livre? E ela pode pagar dividendo para os acionistas, pode usar para pagar dívidas ou pode reinvestir em novas oportunidades, comprar um concorrente. É o oxigênio financeiro da empresa. E a fonte é bem direta aqui. Se o FCL é consistentemente negativo, Sinal vermelho. vermelho piscante. A frase dela é: se o FCL é negativo, fuja. Fuja. Bem categórico. E como essa análise do fluxo de caixa se aplicou lá naquela varejista que a gente mencionou antes? O artigo usou esse caso para ilustrar bem essa diferença, né? Aparência versus realidade. Perfeitamente. Foi um exemplo, assim, gritante. O artigo mostra que, enquanto o EBITDA da empresa era positivo ano após ano, Dando aquela impressão de saúde operacional. exato, parecia tudo bem. Só que o fluxo de caixa livre, o FCL, contava uma história oposta. Era quase sempre negativo. Nossa. Ou seja, a operação principal, depois que você descontava os investimentos necessários para manter a loja aberta, a estrutura funcionando, não estava gerando caixa suficiente. Era uma máquina de queimar dinheiro, mesmo que o EBITDA parecesse bonito na foto. E os valores eram assustadores, né? Acho que a autora fala em menos 5 bilhões e meio no ano, algo assim. Isso mesmo. Ela relata ter visto o FCL chegar a menos 5,5 bilhões num único ano. Negativo. 5 bilhões e meio de reais indo embora, não sobrando. É muito dinheiro queimando. Para onde será que isso tudo? A dívida devia estar crescendo para cobrir esse buraco, imagino.
Provavelmente. E isso nos leva a outro indicador que a fonte cita, que é derivado do FCL, o FCF Yield. Certo, FCF Yield, ou Free Cash Flow Yield. E o que esse indicador mede? Se o FCL é o dinheiro que sobra, o Yield compara isso com o quê? O FCF Yield pega o fluxo de caixa livre por ação e divide pelo preço da ação no mercado. A ideia é responder à pergunta: para cada real que eu invisto comprando uma ação dessa empresa hoje, quanto de caixa real, livre, ela está gerando para mim, acionista? Ah, é uma medida de retorno para o acionista, mas baseada no caixa de verdade. Exatamente. É um retorno palpável, em dinheiro. E no caso da varejista, como é que estava esse FCF Yield? O artigo aponta que também era negativo. E isso é um sinal de alerta, talvez ainda mais grave do que só o FCL negativo. Por quê? Porque significa que, na prática, a empresa não só não estava gerando retorno em caixa para os seus donos, os acionistas, como estava destruindo valor a cada período. O dinheiro investido ali não rendia a caixa, ele sumia. Caramba! A analogia da fonte aqui também é matadora. Focar só no EBITDA positivo e ignorar o FCL e o FCF Yield negativos Deixa eu adivinhar. A do apartamento. essa mesma. É como quem escolhe apartamento olhando só a fachada, sem perguntar se o encanamento presta. Você pode estar comprando um problemão escondido atrás de uma pintura nova. Nossa, essa analogia do encanamento é perfeita mesmo. Deixa muito claro. O fluxo de caixa funciona como um raio-x, né? Mostra a estrutura por dentro. Enquanto o lucro, o EBITDA, podem ser só a maquiagem. A pintura nova escondendo a infiltração, como você disse. E isso reforça totalmente a máxima do artigo. Fluxo de caixa não mente, EBITDA sim. Ou, sendo um pouco mais técnica, o EBITDA pode ser mais facilmente maquiado ou interpretado de forma otimista demais, porque ele se baseia na competência, que tem mais estimativa, mais julgamento contábil. O caixa é mais bruto. Entrou, saiu, é isso, ponto final. Ok, então vamos tentar amarrar as pontas aqui. Recapitulando as grandes lições que a gente tira dessa análise, baseada no artigo da Hokeydub. Primeira, e talvez a mais desconfortável, aceitar que prever fraude corporativa é quase impossível para o investidor de fora. Segundo, cultivar a humildade. Reconhecer que a gente tem limites, né? E desconfiar daquela arrogância de quem acha que fraude é óbvia, como diz a fonte. Ninguém sabe tudo e surpresa ruim acontece. Terceiro, usar as ferramentas de proteção que a gente tem. A diversificação consciente, umas 10 empresas bem escolhidas talvez, e o foco em setores perenes, o tal do Best Me. Bancos, energia, seguros, telecom, saneamento, materiais essenciais. Setores com demanda mais estável. E quarto, que foi o ponto central, dar protagonismo total para o fluxo de caixa na análise. Investigar o FCO, o FCI e principalmente o FCL e o FCF Yield. Entender que esses indicadores mostram a realidade financeira da empresa de um jeito mais direto, mais confiável, do que só olhar o lucro líquido ou o EBITDA isoladamente. É olhar para o dinheiro de verdade que circula ali. Exige método, né? Disciplina e uma vigilância constante. Como a autora recomenda quase poeticamente, vigie o fluxo de caixa como quem vigia o movimento suspeito do vizinho. É um chamado à ação mesmo, olhar além do relatório bonito, da apresentação de resultados. O que nos deixa com uma provocação final, acho, inspirada por essa análise toda. Qual seria? Se o fluxo de caixa ajuda a gente a ver através dessa cortina de fumaça que métricas como o EBITDA podem criar, que outras narrativas, outros indicadores da moda, outras promessas grandiosas no mundo dos investimentos talvez mereçam um escrutínio parecido. Boa pergunta. Onde mais a gente precisa cavar para achar a substância por baixo da superfície, a realidade por trás da fachada? É um lembrete importante para manter sempre esse olhar crítico, sabe? E buscar o que é tangível. Com certeza. E para fechar, acho que nada melhor do que a frase final da autora, que resume tudo isso de forma brilhante. Porque no fim das contas, o caixa não mente. O dinheiro pode até ser cego, mas quem não pode ser somos nós.